Paz do Senhor, meus irmãos, paz de Cristo, falar um pouco do meu testemunho, como foi a minha conversão, o que foi que eu passei para me converter. Desde o início, para vocês entenderem um pouco, para eu estar pregando o Evangelho agora. Meus irmãos, eu cresci meio que numa família evangélica, uma família totalmente evangélica. Alguns ainda estão desviados. E eu meio que cresci na igreja quadrangular e me batizei, aceitei Jesus lá. Só que os tempos foram passando, eu fui crescendo, fui conhecer mais amizades e me levaram para o mundo. E eu fui conhecer o mundo, como eram as coisas, e comecei a usar droga, aquela coisa de emoção, a gente pensando que a gente tem o nosso próprio controle. Vou usar isso daqui. Comecei a usar maconha, a única droga que eu sempre usei. E a gente pensa que a gente tem nosso domínio, mas a gente não tem não. E esse testemunho aqui é só para quem acredita na transformação mesmo. Se você não acredita em transformação, nem assista. Mas tem uma coisa, Deus transforma, mas a pessoa tem que querer também. Porque Deus dá livramento, Ele livra a gente de ciladas e várias coisas, tira a gente do mundo, tira a gente lá do fundo do poço, mas a gente também tem que querer mudar. É por isso que muitas pessoas saem do mundo, saem das drogas e depois caem de novo, porque elas pensam que depois que elas se reconciliaram, os desejos carnais não vão voltar, as coisas não vão voltar, mas não é assim. Todo santo dia a gente tem que lutar. Vai vir desejo novamente. Eu vou explicar mais um pouco. Eu fiz muitas coisas desagradáveis a Deus, ao meu ponto de vista. O pior foi ter usado droga. Dei muito mau gosto para minha família. Eu tentava mudar, eu falava que eu ia mudar, mas eu nunca conseguia. Porque eu tentava mudar por mim mesmo. E só por mim mudar sem uma ajuda de ninguém, uma ajuda espiritual, a gente até tenta, mas depois vai e cai. E todas as vezes eu falava que eu ia mudar, mas eu nunca conseguia. Fiz coisas erradas, até dentro da minha família. As pessoas não tinham confiança em mim. E eu nem prestava atenção nisso, porque eu estava totalmente cego. O inimigo deixa a pessoa cega quando a gente está no mundo. A gente pensa que a gente está fazendo certo, mas a gente está errado. E as coisas foram andando, comecei a andar com mais amizades bem má mesmo, pessoas bem más. E essas pessoas que andavam comigo, eu batia no peito, eu falava que eram meus amigos, que era acima da minha família. E essas pessoas, por incrível que pareça, esses que eu falava até pra minha mãe, esses daí são a minha família. Por incrível que pareça, as pessoas que estavam comigo do meu lado nas drogas foram as mesmas que tentaram tirar a minha vida. E preste bem atenção, você aí que está assistindo esse vídeo, se você ainda está no mundo, abra sua vista, meu irmão. Esse mundo não tem não o que oferecer. Drogas a gente usa, né? É legal assim, é por causa das meninas, isso e aquilo, mas o fim dela é só um. Ou tu vai preso, ou tu vai morto. Não tem outra coisa. Então, abra bem sua vista nesse vídeo. Não brinque não, porque não é brincadeira essa vida. Só leva a gente pro fundo do poço. As pessoas andam na rua, te olhando assim, com medo de ti. E isso não é legal. A gente pensa que é legal, a gente se sente o maioral, isso, aquilo. Mas as coisas não são bem assim não. Aí as pessoas que estavam comigo, do meu lado, as que eu dizia que era meu amigo, foi as que pensaram que eu tinha
feito traição contra eles e tentaram tirar a minha vida. Só que toda vez que eu era do mundo, eu nunca perdi o temor do Senhor. Eu sempre orava. Toda vez, Deus é minha testemunha se eu estiver errado. Toda vez que eu dormia, mesmo eu errado, mesmo às vezes eu orava até drogado, maconhado, eu falava: ô Pai, perdoa meus pecados, e dormia. Quase toda noite. Se eu perdia uma noite isso, era difícil, mas eu falava: perdoa meus pecados. E quando foi para acontecer isso sobre a minha vida, eu creio que Deus lembrou de mim. Lembrou, porque tudo deu errado, as coisas foram dando errado. Quando o inimigo pensou que a minha alma estava na palma da mão dele, eu tive também muita cobertura da minha família, muita cobertura mesmo, orações. As minhas tias oravam por mim, a minha mãe orava por mim, e muitas coisas aconteceram. E essa cobertura, meus irmãos, se você tem aí na sua casa alguém que ora por você, se você é do mundo, essa pessoa que está salvando a tua vida, porque uma cobertura de oração vale muito. Se a tua mãe, meu irmão, ou se algum tio teu, ou algum parente teu ora por ti, para te sair dessa vida, creia que é essa oração que está salvando a tua vida, porque a gente tem livramento todo santo dia. Todo santo dia nós somos entregues à morte. Todo santo dia. E dei muito graças a essa pessoa. Eu sei que é muito difícil a gente estando no mundo, a gente querer ouvir uma palavra. É muito difícil, eu sei isso por experiência própria. Eu falava para todos, eu nunca mais vou pisar numa igreja. Esse negócio de igreja aí é só corrupção. A minha mente estava totalmente cauterizada. Mas eu paguei feio pelas minhas palavras. Porque apesar de todos os meus defeitos, todas as falhas, todas as desavenças que eu dei para minha família, que eu dei para as pessoas de perto, mesmo assim Deus lembrou de mim e me resgatou. Quando eu estava prestes a ter a minha alma perdida para o inimigo, queriam ceifar minha vida, Deus foi lá e me restituiu. Eu senti um desejo, sabe o que é um desejo? Lá dentro de buscar Deus, sabe o que é sentir mesmo o espírito da morte dentro da tua alma? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é lá dentro mesmo, dentro da tua alma, que tu sente que é na alma o espírito da morte, e tá para acontecer alguma coisa. Aí eu cheguei na minha mãe e disse: mãe, preciso de ir de uma igreja. Aí, que eu não tava me sentindo bem. Aí ela me levou lá no pastor, o pastor Fábio, o meu antigo pastor. E na hora que eu cheguei lá, eu pedi uma oração para ele. Ele fez uma oração em mim. E na hora que ele estava orando, Deus tomou a boca dele e disse: maldito o homem que confia no homem. Na hora eu senti que foi Deus. Vocês lembram que eu dizia? Esses daqui são meus amigos. Eu confiava mesmo nessas pessoas que estavam do meu lado. E a revelação de Deus foi essa: maldito o homem que confia no homem. Então, se você confia em alguém do mundo, alguém que não te chama, porque amigo de verdade é aquele que te chama para orar. Esse daí tu pode falar que é teu amigo. Esse é teu amigo. Aquele que te chama para orar, aquele que manda tu ler a Bíblia, aquele que manda tu jejuar, aquele que manda tu se esforçar. Esse daí tu pode dizer: esse é meu amigo, porque ele está te desejando forças espirituais. E eu tive a minha conversão, mas as coisas continuaram. Eu ficava cego, mas eu me reconciliei novamente, mas as coisas ainda estão na minha mente. Depois que a gente foi entendendo, eu fui entendendo, conversando com o meu pastor, que as coisas são assim mesmo, mas a gente tem que lutar, porque depois vem os nossos desejos carnais, eles vêm novamente. Aquilo que eu gostava de fazer, eu me prostituía muito com mulher, eu gostava muito de usar droga. A droga que eu usava era maconha. Então voltava o cigarro também, cigarro normal. Então esses desejos eles vão voltar.
E para te quebrar esse desejo carnal, você que se converteu, você só vai quebrar de um jeito: pedindo forças para Deus. Sem a força dele a gente não consegue, e indo combater esse combate aí, que é um combate grande. Mas depois que tu combater ele firme mesmo, as coisas vão ficando assim meio que... A gente vai começando a olhar: o que eu estava fazendo da minha vida? É só Deus para abrir nossos olhos. Se você tenta mudar por você mesmo, você pode até conseguir por um tempo, mas depois tu vai cair de novo se tu não tiver a ajuda de Deus, porque é Deus que nos dá sustento. Foi Ele que me tirou lá do mundo para mim estar aqui hoje, mas Ele me tirou e Ele está me dando força, mas eu também tenho que querer, porque como eu disse, vocês lembram que eu disse antes, as pessoas elas saem do mundo, mas depois voltam. É porque elas pensam que depois que elas se converteram, acabou luta, acabou tudo, não tem mais nada. Mas tem luta sim, agora que vai começar nossas lutas. Mas aí que é bom, porque nós vamos receber a coroa da vida. Amém? Quando a gente encerrar nossa carreira. Só uns versículos que eu quero deixar para vocês, lá no livro de Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 27. Apenas esse mesmo. Lemos comigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vamos ler novamente. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? 1 Coríntios 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então Ele me escolheu para me confundir todos. Aqueles que pensam que são fortes. E eu estou aqui agora confundindo todos, porque a minha conversão, eu tenho que dizer para vocês, foi muito linda. Deus me deu, eu creio que é um dom, o dom da palavra. Eu não me glorio não, foi de Deus. E é muito lindo isso, a gente saber expressar a palavra, a gente saber evangelizar, porque é muito fácil tu chegar numa pessoa ímpia e falar: olha, Jesus quer te salvar, Jesus é aquilo, mas tu não sabe conversar com ela. Assim você dificilmente vai ganhar uma alma. Para te chegar numa pessoa que é do mundo, você tem que saber conversar. Não chegue logo falando de Jesus, que a pessoa não vai aceitar. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui do mundo. Chegue e converse com ela. Do que ela quiser conversar, você vai conversando. Só interage de todos os tipos de assunto. É bom que você tenha bastante conhecimento também. Aí, se ela abrir uma brechinha apenas para o Evangelho, aí você entra. Aí deixa o Espírito Santo te usar e faz o que o Espírito Santo te mandar, evangeliza, para ver se a semente vai ser semeada em boa terra. Amém? Então Deus me escolheu para estar transmitindo o Evangelho, me resgatou uma nova vida. Hoje eu creio que a minha família está feliz com a minha jornada. A jornada ainda tem muitas coisas aí para frente. Eu ainda quero pregar para muitos jovens. Tem muitos jovens que precisam ser despertados. E eu creio que o meu testemunho pode fazer alguma diferença. Mas a luta é muito grande. A luta é. Nós lutamos contra a nossa própria cobiça. Mas maior é aquele que está conosco. Ele nos dá forças para nós combater e matar o leão todo santo dia. Então, não desista, porque Deus não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Quando eu pensei que eu não tinha mais nada, Ele lembrou de mim e me trouxe de volta. E agora eu estou aqui caminhando. Não estou indo nem para a esquerda e nem para a direita, mas seguindo em frente, no caminho que é Cristo. Amém? E vamos nessa, porque nós temos que ir até quando nós não sentimos mais força. Porque quando nós não temos mais forças para lutar, aí Ele vem e nos levanta. Porque o justo cairá 7 vezes, mas levantará também. Então, mas também não pense em cair. Sempre pense: eu não vou cair. Porque a gente somos pecadores, mas nós podemos evitar o pecado.
nós que já se convertemos, porque as velhas coisas já se passaram, eis que nós somos nova criatura. Então, meus irmãos, esse é um pouquinho só do meu testemunho, porque se eu for falar praticamente tudo, eu vou ter que fazer um vídeo de 1 hora, e que vocês entendam um pouco isso. Amém? Que Deus me resgatou, Ele fez o trabalho na minha vida, mas eu também quis mudar. Então Deus te resgata, Ele tira a pessoa que você quer, que você está orando do fundo do poço, mas fala isso também para ela. Você também tem que querer mudar, porque Deus não vai fazer tudo sozinho, se você não quiser mudar. E é só Deus que vai abrir o olho dessas pessoas. Ela pode falar, eu falava, novamente eu falava sempre para minha família, eu vou mudar, eu sempre falava que eu ia mudar, mas nunca dava certo, porque era por mim mesmo, eu não tinha nenhuma ajuda espiritual, vocês entendem? Então, quando Deus veio, Ele já foi me dando forças para querer mudar, forças para enxergar as coisas melhores. E eu dou muito graças a Deus por Ele ter me tirado dessa vida, não ter deixado o diabo pegar a minha alma, porque hoje a minha alma é dele. E é isso, meus irmãos, que eu quero transmitir para vocês, tá? Deus escolhe as coisas loucas. Aquela pessoa que você não dá nada, é essa que um dia pode estar pregando o evangelho para você. Amém? Então, não julgue as pessoas do mundo, porque elas vão... Se você quer afrontar, faça como Jesus. Quem era que ele afrontava, batia de frente mesmo? Era com os fariseus, aqueles que se diziam crente, mas faziam tudo errado. Então é esse que você tem que ir de frente mesmo, se a pessoa vir. Mas não falar para condenar, falar para ela se endireitar. Então não julgue as pessoas do mundo. Se vocês quiserem bater de frente, faça como Jesus que fazia com os fariseus. Amém? Então, o vídeo já ficou um pouco longo. Eu tentei resumir o máximo possível. Nós não temos amigos. O amigo é aquele que te chama para orar. Se essa pessoa te chama para orar, pode ter certeza, esse é teu amigo. Porque para chamar para ir para festa é uma coisa muito fácil, né? Vamos ali na festa. Mas agora uma pessoa para te chamar para orar, meu filho, aí é uma coisa bem difícil mesmo. Mas aquele que te chama para orar é teu amigo. Amém? Que vocês tenham um pouco do como foi a minha conversão. E foi assim, meus irmãos. E hoje eu estou aqui com a maior ousadia pregando o evangelho. E vamos tentar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie em cada passo para nós continuar. Porque não é fácil, meus irmãos. Mas nós temos que ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Amém? Que a paz de Cristo esteja com você. Se você ainda não se converteu, meus irmãos, esteja assistindo esse vídeo, se entregue para Jesus. Se entregue porque Ele quer te ver bem. Ele quer, meu irmão, você vai ser restaurado. As pessoas vão olhar para você e vão falar, essa pessoa aí é um homem de Deus. Essa irmã aí é uma mulher de Deus. Eu vejo, porque a gente somos, nós quando se converte, nós temos uma nuvem de testemunha. As pessoas só querem um pé para ver tu cair. As pessoas pensam que a gente não é falho, mas a gente é falho. Então, dê um bom testemunho também. Não seja aquele crente que é só santo na igreja, aquele que só é na igreja que é o santo, mas dentro da sua casa é outra pessoa, na rua é outra pessoa. Tem crente que só fala com crente na rua. Se vê uma pessoa que não é crente, não fala, não dá a paz do Senhor. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que ser bom testemunho na igreja e fora da igreja. Amém? Que Deus abençoe vocês. E não se envergonhe de falar do Evangelho, porque lá naquele dia a gente pode ser envergonhado pelo Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo esteja com vocês onde vocês andar.